Bom, pessoal, quem vos fala sou euzinha, né, Rúbia, e estamos aqui para falar do capítulo 2, tá? Que vai falar sobre as populações africanas e americanas, ok? Vou pedir para vocês, né, ficarem com o livro aí e o caderno, e precisar de fazer alguma anotação, aí tá tranquilo, tá super fácil para vocês, ok? Então, vamos iniciar aí, né, o conteúdo pra gente. Bom, lá na página 24 do livro didático, a gente tem o mapa sobre a América e a África, as línguas oficiais ou dominantes. Bom, para a gente entender um pouquinho isso aí, né, essa línguas, essa linguagem oficial dominante e as diferenças e a proximidade cultural que existe entre o continente americano e o africano, principalmente entre Brasil e África, a gente começa com a parte cultural aí de colonização. E na delas a gente vai falar sobre as línguas, né? Observem aqui que a gente tem línguas europeias que predominam tanto na África quanto no continente americano. Por mais que a gente tenha um distanciamento físico, existe uma proximidade bem grande entre América e África com relação à sua cultura, à sua forma de ter sido colonizada, que foi por europeus, né? Bom, os continentes eles compartilham um aspecto comum presente na história de quase todos os seus países, que é, como eu disse, né, a colonização europeia, que é o principal fator para explicar as semelhanças que a gente observa aí entre os idiomas oficiais ou dominantes nesses países. Vamos fazer juntos a atividade aí. Bom, o que a presença do mesmo idioma em populações de países tão distintos e distantes nos revela a respeito da sua história e a formação da sua nação, né? A formação nacional. O que isso aí a gente consegue observar? A gente consegue observar que o mesmo idioma de origem europeia, em países americanos e africanos, muito distantes fisicamente, indica que em algum momento eles tiveram algo em comum, que foi a colonização pelo mesmo país europeu, né? A gente observa aí que a Espanha, ela colonizou uma boa parte aí do continente americano, tá? Os portugueses também, a gente tem a questão do Brasil e a gente tem Angola e Moçambique, que também foi colonizado por portugueses. Então, são exemplos que a gente pode conseguir tirar aí, ok? Bom, cite 3 países em cada continente que apresenta 2 ou mais idiomas. Poxa, isso aí a gente vai ter vários. Olha, Bolívia, Peru, Canadá, isso na América, tá? Na África a gente tem vários, eu vou citar 3, tá? Chad, Argélia, África do Sul, mais um aí, Marrocos, que tem que tem 2 ou mais idiomas oficiais, ok? Bom, o que a diversidade de idiomas oficiais ou dominantes revela a respeito dessas populações? Bom, o fato desses países terem mais de um idioma mostra que a sua população conta com grupos de diferentes origens étnicas e históricas. Isso eu já falo com vocês que o Brasil ele é um caldeirão de diversidade. Ele é um caldeirão que jogou um pouquinho de cada coisa. Os colonizadores, os escravos, os chineses, à medida que os fluxos de imigração eles ocorreram no século XVI, a partir do século XVI, e construiu essa imensidade, essa diversidade gigantesca cultural que a gente tem na nossa nação, tá? Os aspectos humanos em comum, eles podem se destacar no processo de ocupação realizado pelos europeus,
tá? Que tem como fundamento a, a exploração, né, no período do colonialismo, que a gente vai ver mais pra frente o que é colonialismo. A ocupação da Europa, ela privilegiou a produção de matéria-prima, a extração de madeira, a monocultura, tá? Que a gente conhece lá no 7º ano, vocês aprenderam os plantations. Se não aprenderam, depois eles me falam que eu dou uma aula explicando o que era, o que foi o plantation. A colonização de exploração adia a industrialização dos países, ocupando e contribuindo para o subdesenvolvimento econômico e social, que são características compartilhadas entre o Brasil e todos os países africanos. Esse desenvolvimento, né, adiado, esse desenvolvimento econômico e social que foi adiado. O processo de colonização também, ele começou a aproximar a África do Brasil com a escravidão da população, né? A migração das pessoas de etnia negra africana para o Brasil traz em torno de 4 milhões de escravos, tá? Que começam a vir para o Nordeste com a cana-de-açúcar e no Sudeste com mineração e com o café, tá? A influência africana na sociedade, na cultura em geral, é um elemento incorporado pela língua portuguesa, né? A toponímia, gente, o que é toponímia? É o estudo do nome dos lugares, seus significados, o uso e a origem. Que cada local ele vai ter uma origem, aquele nome ele tem uma origem, tá? Ele tem um porquê. Os hábitos alimentares e as crenças religiosas também são elementos gritantes que a gente consegue observar aí nessa proximidade entre a África e o Brasil, ok? Bom, olha só, quando a gente fala aqui em formação populacional, né, entre a América e a África, vamos voltar um tiquinho, olha só. Se a gente voltar nos tempos atrás aí, em aulas de história, até mesmo de geografia, a gente lembra da escravidão. O tráfico para o Brasil de milhões de pessoas durante os séculos, tá? A convivência de africanos, portugueses e brasileiros, antes e depois da abolição da escravatura. Bom, havia também uma lista de contribuições dos africanos para a nossa cultura, que deveria ser, assim, primordial, né? Pra gente poder saber, a gente tinha que saber isso. Bom, a verdade é que a África continua muito presente nas vidas da gente, embora muitas vezes a gente esquece disso. Afinal, é dela que herdamos algumas marcas da nossa identidade cultural, como o sabor da feijoada, o ritmo do samba, os passos da capoeira, as palavras do nosso vocabulário, cultos religiosos como o candomblé, que milhões de brasileiros seguem, tá? A moda também reflete, né, essa influência. Se a gente olhar aí nos cabelos aí artisticamente trançados, tererês, rastafares, exibidos por mulheres e homens, negro ou não, jovem e não tão jovens assim, tá? A gente consegue observar isso nessa proximidade. Bom, esse mapa é o mapa da página 25 e ele vai mostrar a diversidade de línguas e as línguas ameaçadas. Só que antes da gente entrar nele, aí, e continuando na questão da cultura, a gente vai falar um pouquinho da linguagem, né? Da África no nosso idioma. A linguagem a gente já viu que é uma das formas que caracteriza uma nação, né? E é um organismo vivo, ela é sujeita a modificações, porque tem palavras que entram, palavras que saem, palavras que são modificadas. Bom,
A língua portuguesa que nós hoje falamos é muito diferente daquela que era falada no início do século passado. Não falo apenas, gente, com relação às regras da gramática, mas também das palavras em si. Já que palavras novas surgem a cada dia, outras deixam de ser utilizadas, como eu já disse, outras são substituídas. Assim, falando, fica fácil da gente perceber que é uma das áreas mais fáceis de serem influenciadas por alguma cultura estrangeira. Bom, eu sou mineira e se eu vou para o Rio Grande do Sul, onde se tem um sotaque mais forte, se eu morar lá durante um tempo, automaticamente eu sou influenciada por aquilo, porque eu escuto aquilo o tempo inteiro e eu vou começar a ter aquela. Eu vou começar a puxar aquela cultura para mim, a obter aquilo para mim. Eu vou começar a ter aquelas palavras, né? A forma de falar deles. Eu vou começar a puxar. É claro que nunca vai ser igual, mas eu vou acabar puxando um pouco, porque o meu convívio vai fazer com que eu tenha mais, né, essa proximidade aí linguística. Bom, indo aí no mapa, só vamos falar nele rapidamente aqui, olha. A gente tem as línguas que estão em risco, em grande perigo e em situação crítica. Lembrando que a maior diversidade, a gente vê aqui pela legenda, quanto mais claro o mapa, então a gente tem a América, o continente americano mais claro do que a África. Então quer dizer que a África ela tem uma variedade linguística muito grande. Já a América não, ela é bem menor com relação à África. Tá ok? Bom, tá. Só dando um toque para vocês, algumas palavrinhas que a gente usa no nosso dia a dia aí, ou até mesmo algumas já até, não, acho que as que eu vou falar aqui não. A gente usa no dia a dia mesmo, a gente sabe o que é, são de origem africanas, como a acarajé, o angu, o berimbau, a cachaça, fubá, a palavra dengo, gente. Dengo, manha, né? Senzala, tutu, que é uma comida típica africana, que é aquele feijão com farinha, feijão batido com farinha e pedaços de linguiça. E a palavra zumbi, que quer dizer fantasma, por isso zumbi dos palmares, o fantasma dos palmares, porque ele sumia e não conseguia achar ele, né? Bom, só Deus para saber mensurar qual a importância da África para a nossa língua, porque são muitas palavras. Outra coisa que não dá para mensurar é a culinária, né, africana. E também tem o folclore também, que é algo que a gente puxou aí da África, né? Música, dança, a capoeira mesmo, que é uma dança que a gente pode ser considerado uma arte marcial, talvez, do que uma manifestação artística, mas é uma manifestação artística, tá, gente? É uma manifestação que veio aí da África pra gente. Bom, a influência da história cultural da África ela é muito nítida na nossa nação, né, no nosso país. A gente sabe, então, que muita coisa a gente herdou da África. E não dá pra gente ficar citando um percentual, mas assim, aquilo que consideramos hoje que é a cultura brasileira, a nossa identidade cultural nacional, ou qualquer outro conceito que a gente pode colocar, ele tá vinculado à história da África. Que teve esse vínculo a partir do momento que o primeiro escravo pisou no nosso solo, no solo tupiniquim, tá? Bom, a gente não pode desmerecer também os europeus, os asiáticos, que também nos ajudou a formar essa mistura, né? Essa panela grande, ampla, complexa e única que é a nossa cultura, tá ok? Então, vamos lá. Bom,
A gente tem aí na página 26 algumas ilustrações aonde a gente vai falar aí sobre os mercados urbanos de Moçambique, em Maputo, aonde também se fala, né, as pessoas falando diversos idiomas nativos. Aqui na Ilha do Sol, na Bolívia, também a gente tem outros idiomas. Em Castenango, é uma palavra bem difícil, né? Um local bem difícil. Na Guatemala também se fala um antigo idioma maio. No Equador, é uma comunidade da Amazônia, onde a gente tem idiomas falados pela população indígena, tá? Bom, então é isso aí. A gente tem a atividade aí da página 26 também cartografar. Eu vou finalizar esse vídeo nessa correção, tá? Então, observe o mapa da página anterior e localize a região onde você vive. Alguma língua de risco nas proximidades? Gente, claro, olha só. A gente tem em risco aqui, sim, tá? No Brasil, pessoal, são mais de 150 línguas indígenas que não são faladas, né, pela população. Somente 1% da população fala essa língua, tá? Essas línguas indígenas. Então, existe sim algumas linguagens aqui nas nossas proximidades. Bom, quais países ou regiões apresentam maior quantidade de línguas ameaçadas no continente americano? E no continente africano? É muitas, né? A gente tem aí a porção norte, deixa eu pegar o mapinha lá. Na porção centro-norte da América do Sul, aqui. Na região amazônica e andina. A costa oeste da América do Norte e a América Central. E também a gente tem a região central da África também, tá ok? 3. Quais são os países ou regiões que apresentam grande diversidade linguística e, ao mesmo tempo, muitas línguas em perigo de extinção? Eu vou responder só até aí, porque o resto é uma pesquisa que vocês vão fazer e depende do país que você pegar, né? Quais os países que vocês vão escolher? Então, olha só. Deixa eu pegar aqui, que eu perdi. Os países... Vamos pegar um mapa mundi aqui, pra gente... Não sei se vai dar pra vocês verem aí. Dá. Vamos pegar um mapa mundi, onde a gente vai conseguir identificar. Então, a gente tem esta área aqui, né, onde a gente tem o Sudão do Sul, Uganda, Quênia, Congo, Nigéria, Gana, Senegal, a Guiné, na África. A gente tem essa área aqui, tá? Eu vou ver se eu consigo aumentar aqui a tela para vocês. Bom, para ver se eu consigo arrastar aqui. Deixa eu ver se eu consigo arrastar. Ixi, não consigo. Deixa eu diminuir. Diminuir eu consigo. Tá. Aqui a gente tem, olha, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Suriname, Guiana, Venezuela, que são as áreas que a gente tem essa diversidade linguística e que está em perigo. A gente tem também aqui, olha, América Central. A gente tem Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá. E deixa eu fechar ele mais um tiquinho aqui. Bom, aqui. Ficou ruim, mas dá pra vocês entenderem que essa área aqui é onde a gente tem os Estados Unidos e o Canadá, tá? Que são áreas que estão em risco a língua ameaçada, né? Então, gente, eu fico por aqui. Já eu volto pra gente finalizar aí mais uma parte do conteúdo. Um abraço a todos.